vai despertar quando tiver acidente. Os contratos estamos a ver agora. Quer fazer as greves? Então, nós pedimos que a justiça seja feita mesmo. A HCC continua. A entrada é atividade. Um estudo intitulado Marido Espiritual, Possessão e Violência Simbólica no sul de Moçambique sustenta que o marido da noite emerge da possessão e violência simbólica protagonizada na região sul do país contra raparigas através da oferta de jovens do sexo feminino como compensação de atos de compra de feitiço e resulta de ambições individuais por parte dos mais velhos. A pesquisa sustenta que os casamentos com seres espirituais nesta região resultam da necessidade de que os mesmos têm de vingar e reaver os bens materiais e monetários que foram roubados quando ainda em vida. Neste sentido, falar do marido da noite tornou-se comum na sociedade moçambicana, principalmente nos últimos anos, em resultado da proliferação de seitas religiosas. Muitas mulheres que acreditam que a vida delas não corre a contento devido a este fenômeno entregam-se a estas seitas em busca de salvação. Entretanto, as opiniões divergem sobre a existência do marido da noite. Este adulto, por exemplo, não acredita na existência do marido da noite e avança em razões da sua descrença. Aliás, tal como alguns reticentes, Armando Dança não acredita no fenômeno por se tratar de um substantivo abstrato. Não existe marido da noite. Você viu o espiritual? Já viu? E como funciona? Por isso eu disse que quer dizer, é um substantivo abstrato. Tá vendo? Por isso eu disse que não existe marido da noite. Tá vendo? Não se vê. Tá vendo? Agora, o homem concreto, sim, existe sim, mas marido da noite não existe. Dança acrescenta que o marido espiritual é uma construção cultural que varia de etnia para etnia. Não sei, a cultura de cada região tem a sua cultura, acho que sim. Cada zona. Tá vendo? Maputo tem outra cultura. São muitas províncias que existe cultura, tá vendo? Mas na minha opinião, não existe marido da noite. Por sua vez, Melissa Rapoio discorda do Dança, uma vez que na sua concepção há coisas que não se podem julgar ou determinar a sua existência. No caso em particular, o marido da noite, devido à natureza africana caracterizada por crenças e tradições. Eu acredito que existem coisas das quais nós ainda não temos certeza e não podemos julgar ou determinar ou definir que exista ou não exista, porque nós africanos temos nossa própria cultura, nossa fé, nossas crenças e são coisas que temos que respeitar, né? Então não faz sentido alguém aparecer e dizer que não existe e outra pessoa dizer existe, porque há quem já testemunhou, há quem nunca testemunhou, então é complicado. Melissa acredita ser uma construção cultural, porque as formas de educação paternal centram-se no entendimento e aceitação da cultura africana, que não se desfaz das raízes tradicionais. Acredito que sim, que exista. Afinal de contas,
Eu própria fui criada de uma forma a entender que existe a ciência, mas também existe uma cultura africana na qual nós estamos enraizados e que dificilmente vai se desfazer de nós, porque nós convivemos com isso todos os dias nós observamos coisas incríveis e o mundo pode nos surpreender. O psicólogo Crimildo Xixong alinha com o posicionamento da Melisse e descreve as características das vítimas do marido da noite. As vítimas têm sempre um histórico semelhante, que saem de famílias tipicamente tradicionais, não é? Sobretudo falando do marido da noite, saem de famílias muito tradicionais, tiveram uma educação baseada em interpretações também de espiritismo, homens do passado. Algumas dessas pessoas já foram atribuídas ao marido, não é? Ele já tem na sua concepção ou na sua estrutura psicológica que tem um determinado marido, que foi atribuída por tradição. Então, ao crescer, esta pessoa já tem a ideia de que eu tenho um marido. Eu tenho um marido que cuida de mim, que satisfaz minhas necessidades durante a noite, etc. Já Antônio Chap fala de um fenômeno africano comum, principalmente para aqueles que creem sem duvidar e que acaba se tornando realidade. E vai mais longe ao afirmar que é um problema psicológico. Bem, esse fenômeno é um fenômeno comum aqui em África, né? Sabe-se de antemão que para as pessoas que vivem muito a tradição tem tido efeito. Digo no meu caso, por exemplo, eu não creio muito nessa coisa do marido da noite. Eu acho que isso é problema psicológico. As pessoas mentalizam isso na cabeça e acabam acreditando, e isso acaba dando o seu efeito. Eu não acredito muito que isso exista de verdade. Claro, há quem defenda que exista, mas eu, por mim, não sou muito aplausivo na ideia. O psicólogo acaba secundando o posicionamento de Antônio Chap como sendo um ser idealizado que acaba se tornando uma verdade. Nós entendemos que o marido da noite aparece num contexto de duas coisas muito fundamentais. Uma é o sono, outra coisa é o sonho, não é? Todos nós sonhamos, toda pessoa que dorme sonha. E este sonho, segundo a nossa concepção, buscando aqui uma área de conhecimento chamada psicanálise, é uma realização do inconsciente, daquelas coisas que nós desejamos, que nunca cumprimos, ou, no entanto, algo que nós vivenciamos durante o dia. Então, quando vamos à cama, essas coisas já aparecem como uma forma de compensação ou satisfação desses desejos recalcados no nosso inconsciente. Ou seja, nós crescemos, temos uma cultura de educação sobre a sexualidade. A forma como nós levamos essa sexualidade, satisfeita ou não durante o processo de desenvolvimento, ela pode vir a se configurar através de sonhos e outras práticas muito nocivas à nossa saúde, como bem-estar. Agora, existe sim aqui uma relação entre a nossa qualidade de sono e de sonho com o nosso bem-estar, incluindo aspectos cognitivos. Porque o que nós sonhamos, depois lembramos durante o dia. Imagina alguém que tem a concepção que tem um marido da noite. Esta pessoa passará a ter dificuldades até para se relacionar com outras pessoas. Por quê? Sempre que se relaciona com alguém, qualquer tipo de atitude ou hábito que aconteça contra o parceiro ou dentro da relação, associa diretamente à espiritualidade ou a questões ligadas ao marido da noite. Apesar de não acreditar, Chap fala de relatos segundo os quais, em alguns casais, a ausência de prazer nas relações sexuais acaba sendo interpretado como uma ação provocada pelo suposto marido da noite. Bem, eu não sei se seria verdade ou não, né? Porque, por mim, do meu lado, nunca passei por uma experiência igual. Tenho filhas, nunca se queixaram, por exemplo, minha filha casou-se, nunca tive situações iguais. Claro, eu acompanho em outras famílias onde a relação conjugal não tem sido das melhores, ou porque numa relação sexual não tem
havido aquele fogo real, né, de uma relação satisfatória, razão pela qual não creio muito. Não creio muito. Bem, dizem que existe, mas não posso precisar. Já Josefina Mendes, estudante, fala de um fenômeno usado pelos pais para oprimir e não para zelar pelas filhas, que acaba se tornando um ato desumano dos progenitores. O marido da noite, primeiro porque são os pais. O pai tem a obrigação de zelar com os filhos, suas filhas. Então, se chega um momento em que o próprio pai pensa em fazer isso com a filha, não é muito bom, nem sei como dizer, mas eu acho que esses pais não deviam ser pais. Porque pai deve dar uma boa educação ao filho, deve ver a filha casar, tudo mais. Agora, se faz isso com sua filha, onde é que vai isso? É muito constrangedor. É muito constrangedor, é desumano, porque pai é pai, isso não se faz. Por mais que seja com um familiar ou uma sobrinha ou uma prima, isso é mau. Josefina fala de consequências negativas que advêm desta atitude dos pais, que ao invés de cuidar das filhas, tornam-as submissas às suas vontades e ambições, e dando razão ao estudo Marido Espiritual, que define este fenômeno como um ato de possessão e de violência simbólica, protagonizada contra as raparigas. Traz muitas consequências negativas, porque a pessoa não consegue se relacionar com ninguém e os amigos, nesse caso, ela não consegue ter um namorado ou um marido. As pessoas vão ali fugir, porque já sabem dos problemas da pessoa ou da menina, nesse caso. Então é muito chato. A pessoa vive para toda a vida, não vive em paz consigo mesma, não vive em paz. Esta munícipe, de nome Fátima Antônio, define marido da noite como um ser invisível que se aproveita da noite para fazer vítimas. Mas já ouvi falar de marido da noite, que é aquele que, quando a pessoa dorme, sonha enquanto está a dormir com aquela pessoa, como só que ela não conhece quem é. É aquilo que eu ouvi dizer que se chama de marido da noite. Acho que existe, sim, a nossa cultura mesmo. Não sei, como não acredito bem que essas coisas existem, mas como somos africanos, metemos muita coisa na cabeça. Estudos científicos revelam que o marido da noite resulta de 3 fatores, nomeadamente a possessão involuntária, possessão satânica e evocação de espíritos. Explicação aceita superficialmente pelo psicólogo Cremildo Chichong. É rebatido pelo presidente da Metramo, Fernando Mate. Nós entendemos que o marido da noite aparece num contexto de 2 coisas muito fundamentais. Uma é o sono, outra coisa é o sonho, não é? Todos nós sonhamos, toda pessoa que dorme sonha. E este sonho, segundo a nossa concepção, buscando aqui uma área de conhecimento chamada psicanálise, é uma realização do inconsciente, daquelas coisas que nós desejamos, que nunca cumprimos, ou, no entanto, algo que nós vivenciamos durante o dia. Então, quando vamos à cama, essas coisas já aparecem como uma forma de compensação ou satisfação desses desejos recalcados no nosso inconsciente. Ou seja, nós crescemos, temos uma cultura de educação sobre a sexualidade. Mas o marido da noite é um espírito mau. Espírito mau que, ao mesmo tempo, tem sempre feito aquilo que nós chamamos de torturas às mulheres, que de lá as mulheres sofrem manifestações em como estivessem a praticar relações sexuais com um ser vivo. E muitas das vezes as mulheres podem sonhar até com alguém que pode conhecer.
Mas o que mais podemos considerar grave é que a mulher não leva 2, 3 dias sem poder sonhar. E a mulher não ter o prazer de praticar relações sexuais com um homem já vivo. E tem outro comportamento que é ficar irritada demais a presença do homem. E muitas das vezes não consegue casar. Muitas das vezes pode casar, mas vive em briga porque o marido está a ver a ela como um homem. Procuramos saber que interpretação a sociologia traz em torno do marido espiritual. O sociólogo Costa Ivo fala de uma crença social que define o marido da noite como aquele ser que vela pela mulher e do grupo em que ela está associada. Existe uma crença por parte da sociedade de que os maridos espirituais são aqueles que velam, quer por um lado da mulher, assim como do grupo em que esta mulher está associada. Mas também é preciso referir que no âmbito da cosmologia tradicional moçambicana, percebe-se aqui que a morte não significa o fim de um determinado ciclo. Portanto, no âmbito da cosmologia moçambicana e sobretudo africana, a morte representa, portanto, para os vivos, representa a figura de interação entre o morto e o vivo. Portanto, é neste diapasão que me parece dizer que há uma certa narrativa que é criada de que os mortos são aqueles que têm a possibilidade de poder zelar pelas pessoas que estão na sociedade real. Mati Xixong tem interpretações antagônicas sobre o marido da noite e cada um tenta defender a sua tese. Mas é uma realidade africana. E o africanismo tem trazido histórias que estão sublinhadas à superstição. Há certas coisas que não funcionam, mas considerava-se que era a realidade. Mas quando nós falamos de espírito mau, existe o espírito mau, existe o marido espiritual. Que a história do marido espiritual tem várias vertências que cada um pode contar da sua maneira, mas existe, não é o mito. Então, uma característica principal dessas pessoas é que tem um histórico de presença do antepassado que foi atribuído como seu marido. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, que pode não estar muito ligado com este, é que a pessoa teve uma educação rígida sobre a sexualidade. Não é permitido isto, não pode fazer aquilo, e nem se falou ou nem teve oportunidade de falar sobre esta situação. Já, se essa pessoa vem a ter dificuldades para conseguir um determinado relacionamento, facilmente com as ideias, crenças que anda a ouvir, pode associar isto à presença de uma entidade espiritual que está a dificultar que ela possa vir a ter um determinado relacionamento. Costa Ivo fala de um figurino social moçambicano que legitima a superioridade dos mais velhos de conceder raparigas menores como esposas a pretendentes vivos ou mortos. Olhando para o raciocínio de que eu estou aqui a trazer, há de poder verificar que, na verdade, há esta interpretação que é dada, no sentido de que o marido da noite é aquela pessoa que tem a possibilidade de zelar pela responsabilidade da mulher. Olha só, olhando para o figurino social moçambicano, há de constatar que, normalmente, quando há uma espécie de matrimônio, os nossos pais, os nossos mais velhos, têm essa possibilidade de, em contrapartida, conceder-nos, por exemplo, a menores, a determinadas figuras que são superiores em termos de idade a essas pessoas. E neste processo constrói-se toda uma narrativa no sentido de que aquela pessoa que hoje está em vida concebe aquela menor do sexo feminino como sendo a sua esposa. E, não sendo consumado aqui o matrimônio, o casamento, quer seja ele religioso, tradicional ou mesmo oficial, abre-se também um espaço para que, após a morte de uma das partes, no caso, é preço do homem, comece a ressurgir essa questão do marido da noite. No sentido de que aqui é aquele homem que outrora estava em vida, que passa a zelar pela aquela menor que os pais o conceberam como sendo esposa. Nós entendemos que o marido da noite aparece num contexto de duas coisas muito fundamentais. Uma é o sono, outra coisa é o sonho, não é?
todos nós sonhamos. Toda pessoa que dorme sonha. E este sonho, segundo a nossa concepção, buscando aqui uma área de conhecimento chamada psicanálise, é uma realização do inconsciente, daquelas coisas que nós desejamos, que nunca cumprimos, ou, no entanto, algo que nós vivenciamos durante o dia. Então, quando vamos à cama, essas coisas já aparecem como uma forma de compensação ou satisfação desses desejos recalcados no nosso inconsciente. Ou seja, nós crescemos, temos uma cultura de educação sobre a sexualidade. Mas o marido da noite é um espírito mau. Espírito mau que, ao mesmo tempo, tem sempre feito aquilo que nós chamamos de torturas às mulheres, que de lá as mulheres sofrem manifestações em como estivessem a praticar relações sexuais com um ser vivo. E muitas das vezes as mulheres podem sonhar até com alguém que pode conhecer. Mas o que mais podemos considerar grave é que a mulher não leva 2, 3 dias sem poder sonhar. E a mulher não ter o prazer de praticar relações sexuais com um homem já vivo. E tem outro comportamento que é ficar irritada demais à presença do homem. E muitas das vezes não consegue casar. Muitas das vezes pode casar, mas vive em briga porque o marido está a ver a ela como um homem. Tanto o psicólogo, assim como o presidente da Metramo, falam de alguns problemas decorrentes desta crença na vida das vítimas. Portanto, eu até discutiria a questão do impacto, vamos lá dizer, psicológico que isso poderá trazer. Primeiro, por quê? Porque este fenômeno ele tem um impacto, é um fenômeno que traz um impacto sobre o sujeito. E este impacto não é um impacto qualquer, senão um impacto sobre a mentalidade, sobre a psique daquele sujeito que está a passar por este cenário. Portanto, neste primeiro momento, o prisma que se pode ler ou o impacto que se pode trazer é o impacto individual. Este impacto individual vai desaguar na questão do desequilíbrio mental que pode trazer para esta pessoa. O sociólogo fala de um desequilíbrio mental provocado pelo fenômeno marido espiritual, devido ao impacto agressivo das suas incursões. Então, por que ela lamenta? Lamenta porque consegue ver que o percurso dela é um percurso sofrido, que tem como muito o desgaste físico e psicológico dela, porque ela não consegue atingir aquilo que é a vontade dela, é o sonho dela de estar com o marido, casar, como sempre é o direito de todos nós. Então, o que acontece com ela? Ela sente esta falta da paz, da convivência, e que procura o médico tradicional para poder ver o que é que está detrás da vida dela. E isto passa a ter uma implicância na medida possível em que esta pessoa passa a ter dificuldade de se relacionar com pessoas e com novos parceiros, justamente porque ela já pensa que, olha, tudo o que está a acontecer é porque eu tenho um marido espiritual que de alguma forma está a motivar os comportamentos do parceiro, ou o parceiro está vendo em mim alguém que não tem requisitos suficientes para ser uma esposa, justamente porque tem um outro marido. Xixong e Mat alinham no mesmo posicionamento e avançam com algumas implicações resultantes deste fenômeno. Nós entendemos que o marido da noite aparece num contexto de 2 coisas muito fundamentais. Uma é o sono, outra coisa é o sonho, não é? Todos nós sonhamos, toda pessoa que dorme sonha. E este sonho, segundo a nossa concepção, buscando aqui uma área de conhecimento chamada psicanálise, é uma realização do inconsciente, daquelas coisas que nós desejamos, que nunca cumprimos, ou, no entanto, algo que nós vivenciamos durante o dia. Então, quando vamos à cama, essas coisas já aparecem como uma forma de compensação ou satisfação desses desejos recalcados no nosso inconsciente. Ou seja, nós crescemos, temos uma cultura de educação sobre a sexualidade. Mas o marido da noite é um espírito mau. Espírito mau que, ao mesmo tempo, tem sempre feito aquilo que nós chamamos de torturas às mulheres,
que de lá as mulheres sofrem manifestações em como estivessem a praticar relações sexuais com um ser vivo. E muitas das vezes as mulheres podem sonhar até com alguém que pode conhecer. Mas o que mais podemos considerar grave é que a mulher não leva 2, 3 dias sem poder sonhar. E a mulher não ter o prazer de praticar relações sexuais com um homem já vivo. E tem outro comportamento que é ficar irritada demais à presença do homem. E muitas das vezes não consegue casar. Muitas das vezes pode casar, mas vive em briga porque o marido está a ver a ela como um homem. Tanto o psicólogo Crimildo Chichon como o sociólogo Costa Ivo dizem ser difícil comprovar a existência do marido da noite cientificamente. É difícil porque é difícil afirmar, primeiro porque há essa discussão muito antiga que vem sendo feita entre a tradição e a ciência. Portanto, nós os cientistas ainda, através das ferramentas de análise que nós temos, ainda não temos mecanismo de poder aferir se de fato a feitiçaria ela existe, os espíritos eles existem. Portanto, este é um campo de debate que pode até ser feita de forma multifacetada no sentido de que tem os médios tradicionais, tem os antropólogos, tem os sociólogos, portanto, esses podem se unir de modo a trazer resultados que sejam palpáveis relativamente a este fenômeno. Bom, cientificamente nós não temos como comprovar a existência de uma figura material durante o processo do sono de alguém. Que esta figura possa se traduzir como um homem com capacidades tanto físicas ou psicológicas de satisfazer a sexualidade de uma mulher. Portanto, em termos científicos, não encontramos evidências claras de que realmente exista uma pessoa que tenha a carne, que o sangue esteja a circular, que possa aparecer durante a noite para poder satisfazer as mulheres. É por isso que até chamam de marido espiritual. Talvez por haver uma concepção de que este ser não é objetivamente algo material, mas é uma configuração espiritual que depois podemos tentar entender qual é a origem ou qual é a gênese naturalmente desta figura. Mas em termos científicos não encontramos evidências de que existe alguém com capacidades. Aqui há sempre um choque entre a ciência, a espiritualidade ou outras formas de conhecimento. Chichon diz que há tratamentos para acabar com o sofrimento causado pelo marido da noite e conclui. O tratamento é vasto. Qualquer lugar onde vamos escolher sempre terá um tratamento diferente. Se for na igreja, terá outro tratamento. Mas agora, na psicologia, o que nós fazemos com os pacientes é tentar, junto com ele, analisar a coerência e a racionalidade deste sonho que ele apresenta. Então, para isso, nós abordamos numa perspectiva terapêutica chamada psicanálise ou terapia cognitivo-comportamental. Então, essas duas funcionam basicamente para analisar e interpretar os sonhos que o indivíduo tem, para ver até que ponto os sonhos são racionais, até que ponto eles são verídicos. Por exemplo, você pode sonhar que alguém vai morrer, mas não significa que isto vai acontecer. Apenas é uma compensação do seu inconsciente sobre alguma coisa relacionada com o seu meio ambiente que pode estar a induzir este pensamento ou este sonho. Então nós ajudamos o paciente a entender que existe uma diferença entre o sonho e a realidade, não é? Que nem sempre o que nós sonhamos costuma a realidade e que não existem evidências claras de que o que nós sonhamos, as sensações que nós temos, tanto a nível biológico, não é? Podem ser conectados diretamente com o que nós sonhamos, ou seja, o que sonhamos está a realizar diretamente no nosso organismo. Então nós tentamos fazer esta ponte com o paciente até ele perceber que, olha, existe realmente uma diferença do que está a sonhar e o que ele está a vivenciar naquele momento. Para uns, um mito e para outros, uma realidade. Mas a verdade é que há vítimas carregando o fardo do sofrimento protagonizado pelo marido da noite. Aliás, há mulheres da noite infernizando homens pelo mesmo fenômeno. Contudo, as instituições sociais como a igreja e a família, bem como a instituição que tutela pela religião, é chamada a desmistificar o marido da noite,
que tem sido um verdadeiro martírio para as raparigas que veem o direito de contrair matrimónio ameaçado.